Bom dia, pessoal. Tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem, na graça de Deus, né? Hoje, pessoal, na nossa aula, nós vamos continuar vendo o Teorema de Pitágoras, tá? Com algumas aplicações hoje, ok? Vamos lá? Continuando nossos estudos sobre o Teorema de Pitágoras, hoje vamos reforçar o entendimento sobre o triângulo retângulo e suas relações métricas. Mesmo sendo o polígono com o menor número de lados, o triângulo é uma das formas geométricas mais complexas e de maior importância para os estudos matemáticos. Dizemos que um triângulo é retângulo quando um dos seus três ângulos, que juntos somam 180 graus, possui 90 graus, ou seja, um ângulo é reto, ok? As relações métricas são justamente equações que relacionam as medidas dos segmentos dentro do triângulo retângulo. Antes de citar as relações métricas, devemos relembrar algumas características do triângulo retângulo. Um dos lados do triângulo retângulo é chamado de hipotenusa. Veja bem aqui, ó. Essa parte aqui é a hipotenusa, a parte vermelha aqui, ó, tá? A hipotenusa é o maior lado do triângulo retângulo e está sempre ao lado oposto do ângulo reto. Esse ângulo aqui, ó, o ângulo A aqui, é o ângulo reto. Ele sempre vem marcado com um quadradinho aqui, simbolizando que esse ângulo tem 90 graus. Se ele tem um ângulo de 90 graus, então esse triângulo aqui, a gente chama ele de triângulo retângulo, tá? E o lado oposto a ele, você pode ver que é o maior lado do triângulo, né? Maior que esse e maior que esse, né? Então, esse lado aqui a gente chama de hipotenusa, que a gente sempre vai chamar ele de A, tá? E os outros dois lados a gente chama de catetos, tá? Cateto C e o cateto B, ok? Se traçarmos uma reta a partir de A, ó, uma reta, teremos a altura do triângulo retângulo, que divide a hipotenusa em dois novos segmentos. N, projeção do cateto BA sobre a hipotenusa, e N, projeção do cateto BC sobre a hipotenusa. Ou seja, se eu levantar uma reta aqui até esse ponto A, formando-se perpendicular aqui, eu tenho um outro ângulo reto aqui e um outro ângulo reto aqui, certo? Então, eu dividi o meu triângulo em outros dois triângulos, tá? Assim, ó, tá? Então, ó, eu tracei uma reta aqui, nesse triângulo de cima aqui, eu tracei uma reta e dividi ele em dois. Essa parte aqui ficou assim, ó. Eu chamei essa parte de baixo aqui, que era a minha hipotenusa, eu dividi a minha hipotenusa em duas partes. Essa parte aqui eu chamei de M. E essa outra parte aqui, ó, esse outro triângulo que eu puxei ele para cá, eu chamo ele de N, tá? Então, N e M. Então, eu tenho agora três triângulos. O triângulo original, né? A hipotenusa e os dois catetos. Aí eu tenho aqui o número 2, o outro triângulo, né? Que agora aqui embaixo virou M. E eu tenho esse outro triângulo aqui, que agora aqui a parte de baixo virou N, tá? As equações que relacionam os segmentos dentro de um triângulo retângulo são chamadas de relações métricas. Então, ó, essa relação que você já conhece, que é o Teorema de Pitágoras, né? A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Ou seja, aqui, ó, essa hipotenusa aqui, ó, se eu elevar ela ao quadrado, eu posso falar que ela é igual a b ao quadrado mais c ao quadrado. Se eu somar esses dois lados aqui ao quadrado, eu vou obter a hipotenusa ao quadrado, tá? A é igual a m mais n.
a gente já tem isso aqui, ó. Tudo isso aqui é o A, né? Essa parte é M, essa parte é N. Então, se eu somar M mais N, vai dar o A, ok? H ao quadrado. Essa parte aqui da altura, né? Eu chamo de H, tá? Essa reta aqui. Qual é a altura do meu triângulo retângulo? Essa parte aqui, essa reta. Então, ó, essa reta ao quadrado é igual a m vezes n. Se eu multiplicar m vezes n, eu tenho isso aqui ao quadrado, tá? E b ao quadrado é igual a vezes n, b ao quadrado é igual a tudo isso vezes n, e c ao quadrado é igual a vezes m, tá? Que é a parte ao contrária dele. Ok? E eu tenho uma outra relação que às vezes é bom a gente ter na cabeça também, que A vezes H, ó, a A, que é toda essa parte de baixo aqui, hipotenusa original, vezes o H é igual a B vezes C, né? Então, se eu multiplicar essa medida C vezes B, eu vou encontrar igualzinho se eu multiplicar o A vezes o H, tá? Então, pessoal, veja aqui, ó. Agora veremos algumas aplicações dessas relações métricas, tá? Vamos ver alguma relação aqui, ó. A figura mostra um edifício que tem 15 metros de altura, com uma escada colocada a 8 metros de sua base ligada ao topo do edifício. O comprimento dessa escada é de quanto? Então, ó, aqui, ó, eu tenho um prédio que ele tem 15 metros de altura. 15 metros de altura. Ele colocou uma escada aqui do topo até o chão. Uma escada. E do prédio até a escada tem 8 metros. Né? Ele quer saber quanto que mede essa escada aqui. Né? Quanto que mede essa escada? Se eu tenho essas medidas aqui, ó, que é a altura do prédio 15 metros e aqui 8 metros, veja que aqui forma um ângulo de 90 graus. Então, esse triângulo aqui que forma a altura do prédio, a distância até a escada e a própria escada, eu tenho um triângulo retângulo. Sendo que, ó, se aqui é o ângulo reto, o lado oposto, que é a própria escada, é a hipotenusa, ok? Então, eu quero saber quanto que mede a escada, ou seja, quanto que mede a hipotenusa, né? O que eu faço, pessoal? Eu uso essa... Onde que está aqui? Eu uso essa relação aqui, ó. A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Por quê? Porque eu tenho B e tenho C lá, né? Ó, eu tenho B e tenho C, né? Que é 15 metros e 8 metros. Então, ó, vai ficar assim. A ao quadrado, que é a hipotenusa, ou seja, a escada, é igual a 8 ao quadrado mais 15 ao quadrado. Quanto que é 8 ao quadrado? Não é 8 vezes 2, hein, pessoal? É 8 vezes 8, 64. E aqui 15 vezes 15, 225. Então, A ao quadrado, essa medida aqui ao quadrado, é igual a 64 mais 225, que dá 289. Lembra que quando eu tenho aqui, ó, um expoente, eu posso passar esse expoente para cá na forma de raiz? Eu tiro esse doisinho aqui de cima, que é o meu expoente, e passo ele para cá em forma de raiz. Então ficou A igual raiz quadrada de 289. Como que eu faço para descobrir uma raiz quadrada? A raiz quadrada, pessoal, como vocês já viram, é qual é o número que vezes ele mesmo vai dar 289. Tá? Eu descubro aqui que 17 vezes 17 é 289. Então, A é igual a 17. Ou seja, a escada aqui ela tem 17 metros. O prédio tem 15 de altura, a distância do prédio até a escada é 8 metros e o total da escada aqui é 17 metros. Ok? Então, veja aqui, ó, segunda. Uma ciclofaixa foi construída sobre o jardim de uma praça conforme a imagem abaixo. Então, ó, conforme a imagem,
eu tenho aqui, ó, como se essas linhas do triângulo aqui fossem uma ciclovia uma ciclofaixa dentro de uma praça, tá? Então, ó, quanto percorrerá o ciclista que deseja ir de B até C passando pelo ponto A? Então, ele quer ir de B, andando de bicicleta, até C, mas não pode ser reto aqui. Ele tem que passar pelo ponto A. Então, qual é a medida aqui até A e de A até C? Tem que somar essas duas para ver quanto ele vai andar, certo? E como que eu faço? Informações úteis. N é igual a 18, ó, N é igual a 18 e M é igual a 32. Então, eu tenho aqui 18 e 32, ou seja, a hipotenusa aqui, ó, o A é 18 mais 32, que é 50, né? Então, essa medida aqui eu já tenho, 50. Eu não sei quanto é essa aqui, C, e não sei quanto que é essa aqui, B, tá? Mas eu posso usar essas formulinhas aqui para descobrir, tá? Então, eu vou usar B ao quadrado, que é essa aqui, ó, B ao quadrado igual a vezes N. Então, ó, B ao quadrado igual a 50 vezes 18, que é 50 vezes o N, que é 18, né? Aqui, ó, N, 18 metros. Então, 50 vezes 18 é 900. B ao quadrado. Lembra que eu posso tirar o 2 daqui e passar para cá como raiz? Tá? Então, B é igual a raiz de 900. Quanto que é um número vezes ele mesmo que der 900? 30. 30 vezes 30 é 900. Então, B é igual a 900. Então, esse B aqui, ó, ele é igual a 30 metros. E agora falta só eu ver quanto que é C. C ao quadrado igual a vezes M. Né? 50 vezes 32, 1.600. Eu passo aqui o expoente 2 para cá em forma de raiz, né? E vejo um número que vezes ele mesmo dá 1.600, ou seja, 40. Então, aqui é 40 e aqui é 30. 30 mais 40, 70. Então, para o ciclista sair de B, vir até A e depois descer até C, ele vai andar 30 metros mais 40 metros, ou seja, 70, somando os dois. Ok? Então, é só para usar essas formulinhas aqui que vai dar tudo certinho, tá? Atividades aqui, ó. Utilizando as relações métricas estudadas, calcule a altura do triângulo abaixo. Então, eu quero saber só essa altura aqui, ó. Só essa altura aqui. Aqui é 6 e aqui é 12. Quanto que vai dar essa altura aqui? Veja uma das formulinhas aqui, ó, que dê para usar para resolver essa questão aqui, tá? 2. Calcule o valor de x no triângulo abaixo. Ó, o x é essa parte aqui, ó. Tá vendo? Então, eu tenho 16 aqui e tenho 18 aqui. Quanto que é essa parte aqui? Tá? Usem essas medidas aqui, essas relações métricas para resolver, ok? E agora tem essa outra aqui que é um pouquinho mais difícil. Determine no triângulo abaixo a medida da hipotenusa, que é o x aqui, ó, a hipotenusa inteiro. A altura em relação à hipotenusa, a altura, quanto que é, e a projeção dos catetos sobre a hipotenusa, ou seja, o z e o y. Então, você tem que saber quanto que é o x, quanto é o h, quanto é o z e quanto é o x, né? Aqui é 16, aqui é 9. Então, sabendo desses dois aqui, você descobre o x, né? Só com essa aqui, ó. A ao quadrado igual b ao quadrado mais c ao quadrado. Sabendo essa aqui, você já descobre quanto que é o x. Sabendo o x e sabendo os catetos, você já descobre essas duas aqui, né? E depois fica fácil para saber quanto que é a altura. Ok? É só isso, pessoal. Tá ok? Então, façam essas atividades. Façam no caderno, tirem uma foto e mandem para mim, tá bom? Quem não fez as outras, façam rápido do jornalzinho 1 e o jornalzinho 2 e mandem para mim. Ok, pessoal? Então, bons estudos, fiquem com Deus.